A partir de agora, na Acústica, você acompanha um programa voltado para a tua saúde. Mais qualidade de vida para o corpo e a mente. Tua Saúde. Apresentação, Fábia Richter. Olá, boa noite. Eu sou Fábia Richter e eu não estou na rádio hoje, mas eu estou aqui sempre pertinho de vocês. O Valério está recebendo os meus convidados. Tá a Michele ali. Michele, tu já é da casa, seja bem-vinda ao Tua Saúde. Me atrasei hoje e para não dar correria resolvi parar e fazer o programa virtual. Eu passei a semana em Carazinho, hoje o dia ainda fica na Barro, e para não dar correria resolvi parar e fazer o programa virtual. Mas é uma alegria poder recebê-los aí, a Michele já é da casa, e o Santiago, que é enfermeiro, Santiago Bergman, que ele trabalha no Hospital Nossa Senhora Aparecida, e o nosso tema hoje é diabetes. Isso porque segunda-feira é o Dia Mundial de Combate ao Diabetes. O diabetes é a doença crônica, junto com a hipertensão, mais comum no Rio Grande do Sul, no Brasil, no mundo, e também a maior causadora de doenças e complicações graves, que levam a pessoa a ter comprometimentos sérios como cegueira, ficarem dependentes da hemodiálise, terem amputação. E por isso, vamos falar sobre diabetes hoje e vamos falar sobre diabetes na semana que vem. E eu, com muita alegria, recebo meus convidados dizendo para vocês que nós queremos a participação de vocês. Nós precisamos que vocês nos ajudem com perguntas, tanto no Facebook, que nós vamos estar respondendo as perguntas, quanto também pelo nosso WhatsApp, pelo 51986-369700. E também quero dizer para vocês que vocês podem nos ouvir e nos olhar pelo Facebook e pelo YouTube, pelo facebook.com/acústicafm e pelo youtube.com/acústicafm. Além disso, nós temos o aplicativo da Acústica, onde tu pode... Meu assistente está aqui mexendo na minha câmera. Acho que assim vai ficar melhor. Ficou bom, Ângela? Tá bem? Pelo aplicativo da Acústica, a gente pode baixar, curtir em qualquer lugar do mundo, tá ouvindo, e as redes sociais da Acústica FM aí, sempre ligadinhos. O Tua Saúde é um oferecimento de Óticas Carol, a maior rede de óticas do país. Super Novembro das Óticas Carol. Aproveite e parcele em até 10 vezes sem juros. Descontos nas melhores marcas em Camaquã, Dom Feliciano, São Lourenço do Sul e Pelotas. Óticas Carol. Vitale Farmácias, cuidando de você. Precisou de fórmulas personalizadas de medicamentos ou cosméticos? Vitale Farmácias, pelo fone WhatsApp 3671-4471 ou 3671-5654. Vitale Farmácias, em frente à rodoviária municipal e junto ao Macla Mix. Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Qualifique-se para o mercado de trabalho com os cursos da área da saúde do Senac Camaquã. Para mais informações, acesse senacrs.com.br/Camaquã ou mande o WhatsApp para 99916-0202. E Andresa Voloski Ribeiro, biomédica, esteta e acupunturista, novidades exclusivas em rejuvenescimento e mapeamento facial. Informações pelo 51-981-440140, Olavo Moraes, 644, Executive Center, sala 607. Bom, Valério, já te agradecendo por estar recebendo aí na rádio os meus convidados, era um programa
que nós vamos repetir ele, tá, Michele, tá, Santiago? Era um programa que nós tínhamos que ter, como nós vamos ter o Tua Saúde o ano que vem, com 2 horas, e nós tínhamos que ter esse programa, pelo menos com a presença de um médico clínico geral, né, que é acostumado a enxergar a pessoa como um todo, e também um psicólogo, porque são várias as circunstâncias que influenciam o diabetes, né? Mas nós vamos fazer isso aí, esse programa de hoje, que é introdutório para toda a informação que as pessoas vão receber aí nos próximos dias em função do diabetes, para que a gente possa dar bases para as pessoas para entender o que é essa doença e entender também que muito do quanto que eles vão ter de complicações, de problemas do diabetes, depende da sua decisão de ter hábitos saudáveis e de mudar muitos dos seus hábitos de vida. E por isso, então, eu já anunciei, eu estou aqui com a Michele Paim, nutricionista, especialista em nutrição comportamental. Uma alegria, Michele, então, te ter aqui. E também com o enfermeiro Santiago, pós-graduando em urgência e emergência, mas principalmente enfermeiro assistencial do Hospital Nossa Senhora Aparecida, que vai trazer a sua prática, o seu dia a dia, para que nós possamos, então, formar todos os conceitos e trocar o conhecimento aqui para que as pessoas tenham bastante informação. Michele, vamos começar contigo aí, que está sentada aí já de âncora. Viu? Já sei que se eu precisar de ajuda, eu vou te pedir ajuda aí no programa. Um teste, vamos ver. Vamos ver. Então, Michele, boa noite. Né? Fala um pouquinho assim sobre quantos pacientes tu atende de diabetes, se isso é presente no teu consultório mesmo, se nós temos muitos pacientes pela tua experiência diabéticos. Sim. Dá o teu boa noite. Então, boa noite, né, aos ouvintes da Acústica, Fábia, estamos aqui, fica tranquila, né, vai dar tudo certo. Com relação ao diabetes, assim, cada ano que passa a gente percebe assim que a procura pelos cuidados, pela orientação com relação à doença aumenta, né? A gente atende, eu que atendo muito a parte clínica, a gente vê que o diabetes ele tá vindo com uma força assim que a gente até se assusta, né? Por se tratar de uma síndrome metabólica e ela tipo tem consequências, né? E vem, tipo, paciente obeso normalmente apresenta o quadro de diabetes. A gente vê bastante no consultório, a gente atende bastante casos de diabetes, tanto tipo 1 quanto tipo 2. Vamos pegar teu gancho, então vamos dar uma boa noite aí para o Santiago. Oi, Santiago, seja bem-vindo à Acústica. Tu vai ter que voltar, viu, para mim poder te receber aí na rádio. Não estava nos planos eu não estar aí presencial, mas seja muito bem-vindo. Espero que tu te sinta à vontade, não fica nervoso, essa hora passa voando. E com muita tranquilidade nós vamos falar aí de uma doença que é bastante comum, né? E vou te pedir que além de que tu fale um pouquinho da tua vivência, do quanto de pacientes que realmente vão ser hospitalizados, porque a glicemia fica descontrolada, o paciente não fica bem, né? Mas também vou te pedir que se tu já puder falar um pouquinho sobre o que é o tipo 1, o tipo 2 do diabetes, para a gente já começar a fazer com que as pessoas entendam como a doença funciona. Claro, com certeza. Boa noite então, Fábio, boa noite a todos os ouvintes da Acústica. É uma satisfação receber o convite para vir aqui, poder relatar algumas informações para todos os ouvintes que estão em casa, que nos acompanham, e conversar um pouquinho sobre esse assunto bastante relevante, né? Que tem acometido todos, o público em geral, vamos dizer assim. Na nossa internação ali, tem muito paciente que chega lá com a diabetes descompensada. E o que seria, para a gente entender um pouquinho melhor, né? O que seria diabetes mellitus, então? Que na segunda-feira agora, dia 14, vem a ser o Dia Mundial do Diabetes. O diabetes é uma doença metabólica, como a Michele havia falado. Então, ela se caracteriza pela má absorção ou falta de insulina, que vem a ser o quê? O nosso organismo ele possui um órgão que é o pâncreas.
Então esse órgão é responsável por fazer o controle glicêmico, vamos dizer assim. O famoso açúcar que cai na corrente sanguínea. Conforme entra no organismo, esse órgão vai produzindo insulina para regular todas as nossas funções. Só que quando entra se tratando de uma diabetes mellitus, independente do tipo 1 ou tipo 2, esse órgão fica comprometido e não consegue regular. No tipo 1, vem a ser uma diabetes que desenvolve geralmente desde da idade, vamos dizer assim, desde o início do nascimento, por volta de 1 ano, vem acometer mais o público infantil e adolescente, que já vem com a carga hereditária, vamos dizer assim. Então, esse paciente, esse cidadão, ele não consegue ter uma absorção da insulina para fazer os índices para regular a glicose no organismo. Então, acaba se tornando, vamos dizer assim, desde novos, insulino dependentes. E o tipo 2 é o diabetes que a gente desenvolve com o decorrer da vida. Má alimentação, sedentarismo, claro, tem o fator hereditário e tudo mais, que vai acontecendo que o organismo vai desenvolvendo uma certa resistência ao absorver a insulina, e o pâncreas cada vez vai diminuindo mais, até onde a gente vai ter que entrar com medicação, alterar os hábitos da pessoa, tentar fazer com que com alimentação, prática de exercícios, a gente consiga reduzir esse nível. E claro, se não conseguir, teremos que partir para a medicação via oral ou a insulina realmente. Na semana que vem, eu vou entrevistar um especialista em diabetes juvenil. Então, nós vamos aí poder falar muito das dificuldades que se tem em tratar, principalmente na infância, né? Porque o diabetes infanto-juvenil, diabetes, como disse aí o Santiago, ele dependendo do tipo, ele vai ser insulino dependente. Então, nós vemos sempre uma grande dificuldade, porque hoje a grande forma de administração da insulina é injetável. Mas nós vamos falar semana que vem sobre algumas novidades que tem, principalmente porque crianças tendo que usar a insulina com frequência, isso é um problema, é muito ruim, né? Mas então, vamos assim, pegar um pouquinho do que já foi falado, né? O Santiago, quando falou do diabetes, ele falou de que nós temos aí, falou as causas, né? Potencial causa. Nós sabemos, né, Michele, de que as pessoas têm tido sobrepeso. O sobrepeso, ele é um grande favorecedor do aparecimento da diabetes, embora não seja o único, né? Eu pergunto para ti, o paciente que começa a apresentar glicemia mais alta, se ele consegue reduzir o seu peso e ele consegue melhorar a sua dieta, ele precisa ainda entrar com medicamento ou é possível controlar o diabetes com alimentação? Assim, Fábia, isso a gente se tratando de diabetes tipo 2, tá? Que é a diabetes que a gente adquire tipo 2 ao longo da vida, né? Normalmente o diagnóstico de diabetes ele se dá por diversos exames, né? Não é única e exclusivamente glicemia em jejum. Tem outros parâmetros para ti entrar com o diagnóstico de diabetes. Mas a gente pode falar deles. Tá, já então a gente tem poder... a hemoglobina glicosilada ou hemoglobina glicada, um teste de insulina, né? Então, quando o paciente demonstra alguns sintomas, excesso de sede, excesso de urina, ele já tem a questão ou excesso de peso, em alguns casos a perda de peso repentina. Então, tem alguns sintomas que vão nos direcionar a bom, esse paciente está com a possibilidade de diabetes. Existem as situações em que o paciente apresenta glicemia entre 102, 100, 102, 105, 110. A gente encara esse paciente como um paciente pré-diabético. Levando em consideração os exames e o estilo de vida, a gente tem como reverter essa situação com a dieta, né? Mudança de hábito, a perda de peso, o controle da rotina alimentar, a prática de atividade física.
isso se faz por um período, por um tempo, né? Porque, na verdade, a diabetes, eu sempre digo, tanto a 1 como a 2, a diabetes gestacional, são doenças de controle. Então, o paciente tem que, se ele está lá com a pré-diabetes, ele vai já ter que fazer alterações na dieta e seguir fazendo os exames para controlar essa glicemia. E aí, às vezes, as pessoas se perdem, né? É necessário que tu tenha um controle, é necessário que tu tenha, assim, uma clareza de a quantas anda a tua glicemia, de a quantas anda a tua insulina, para que tu consiga, assim, ir administrando o diagnóstico. No caso do diagnóstico pré-diabetes. No caso da diabetes já diagnóstico, diabetes tipo 2, eu não tenho. É certo que eu sou diabético, que eu sou portador de uma doença crônica. No consultório, eu sempre tento fazer com que o paciente entenda e aceite essa condição, né? Porque isso é extremamente importante. Assim, bom, eu sou diabético tipo 2. Eu vou precisar tomar os cuidados e seguir o tratamento para que eu consiga fazer com que essa doença fique sob controle. E quando eu tenho controle da doença, através da alimentação, através da medicação, eu consigo evitar as consequências de uma glicose descontrolada. Entende? Então, independente de tu já ter o diagnóstico ou não, a dieta ela é determinante. Junto com isso, a gente precisa definir o diagnóstico, né? Se é a glicemia, de fato, glicose alterada por um longo tempo, a gente tem a hemoglobina glicada mesmo, ela é um exame que identifica a glicemia dos últimos 3 meses. E tu consegue identificar, bom, realmente esse paciente está com alteração de glicemia nos últimos 3 meses, a gente já começa a suspeitar realmente de diabetes tipo 2. Aí a gente já entra com um protocolo de dieta para diabetes, né? Muito bem. Existe, assim, alguns pacientes que conseguem receber do SUS a glicemia, o controle glicêmico, a fita para fazer a glicemia. É importante que a gente diga, né, que as pessoas, para entender, nós estamos falando aqui daquela doença que as pessoas dizem que é o açúcar no sangue, né? E nós estamos chamando esse açúcar de glicose no sangue. Para a gente fazer o controle dessa glicose, nós normalmente usamos uma fitinha. Essa fitinha o SUS dispensa para quem usa insulina, porque aí tem que fazer o controle para muitas vezes ajustar a insulina. Quando a gente não tem isso, não tem à disposição, e muitas pessoas não têm à disposição, né, a fita, então, às vezes, a gente orienta a pessoa sobre os sinais e sintomas que a pessoa tem quando a glicose está mais alta ou quando a glicose está mais baixa. Isso é um problema, porque a pessoa precisa se conhecer muito, né? Sim. E também, né, Michele, com o passar do tempo, a pessoa reconhece o que faz melhor ou pior, ou que aumenta mais ou menos a glicemia, né? E por isso a questão alimentar ela é muito relevante, né? É preciso, acho que tu falou muito bem, é preciso fazer um acompanhamento, né? Não dá para fazer de conta que eu tenho diabetes e que está tudo bem, né? Na verdade, o ideal é que quando já surgiu a alteração inicial, tipo, eu estou com pré-diabetes, a minha glicemia já está dando alteração, eu já preciso entender que é necessário um controle, né? É necessário o acompanhamento. De vez em quando eu preciso fazer o teste, eu preciso avaliar, porque no caso do pré-diabetes, muitas vezes é uma doença silenciosa. O paciente ainda não apresenta sintomas. E quando os sintomas eles começam a surgir, o paciente já está com essa alteração de glicose há bastante tempo. E ele já está sofrendo as consequências sem ainda ter o sintoma. Então, por isso é extremamente importante assim, a questão da prevenção, né? E por ser uma doença que tu adquire ao longo dos anos, tu tem que fazer uma avaliação e uma reflexão dos teus hábitos, né? Há quanto tempo? Normalmente, agora a gente já tem, assim, de fato, que a partir dos 40, a diabetes já começa a se instalar, né? Já é comum acontecer. Há um tempo atrás era a partir dos 50.
né? Então, essa idade, hoje, cada vez mais as pessoas apresentam diabetes tipo 2 mais cedo. E em função da obesidade, em função da hipertensão, em função dos hábitos, né, que a gente tem hoje. Então, é importante que se faça esse controle de glicemia, que se fique atento, independente de ter o sintoma ou não. Santiago, a Michele falou já uma coisa muito importante que eu acho que a gente precisa estar ligado e falar muito para as pessoas, que são as complicações, né? Que são começar a apresentar os problemas do diabetes. Aliás, tanto a hipertensão quanto o diabetes, por serem doenças crônicas, elas são silenciosas e a pessoa acha que está bem e que aí ela não se cuida. Eu vou te pedir que tu diga para as pessoas, mais ou menos, qual é o nível normal quando a gente faz aquela glicemia em jejum, aquele controlezinho no dia a dia, ou até mesmo no laboratório, o que seria o normal? Porque algumas pessoas ficam com a glicose alta e dizem que estão bem, e por conta disso, como se sentem bem, vão levando essa glicose alta por muitos anos, o que vai causar algumas complicações, né? E eu vou te pedir, então, para tu falar um pouquinho sobre os níveis e sobre essas complicações. Claro, com certeza. Como a Michele havia falado, Fábia, ainda falta uma conscientização do pessoal. Como tu citou também, a Rede SUS disponibiliza para o paciente que é diabético, que é insulino dependente, as fitas, o controle glicêmico, mas ainda falta uma conscientização do pessoal de, quando descobrir a pré-diabetes, eu estou pré-diabético, consultar a nutricionista, consultar o profissional especializado para ter realmente essa mudança de hábitos. Porque o que eu vejo, assim, no geral, e até estudando e pesquisando em algumas literaturas, é que o pessoal, quando descobre que é um pré-diabético, ele acaba não levando a sério. Então, ele acaba continua com os hábitos, vamos dizer assim, negativos, continua com a má alimentação, sedentarismo, falta de atividade física, até ele desencadear um diabetes. Até ele desencadear, ele não faz um tratamento preventivo, ele faz um tratamento medicamentoso depois, então desenvolvendo outras doenças, que é importante de nós citarmos, que o diabetes ele acaba complicando, ele pode causar um AVC, ele causa problemas renais, ele causa problemas visuais, por causa que o diabetes, como ele compromete os vasos sanguíneos, ele vem a danificar as artérias, elas ficam enrijecidas, podendo provocar um AVC. E isso é uma coisa que o pessoal não pensa muito assim. Eu estou fazendo o meu tratamento, estou tomando a minha medicação, estou fazendo a insulina, está tudo controlado. Não é bem assim. A gente tem que mudar nossas vidas primeiro, mudar o nosso hábito, a nossa condição, a nossa alimentação. Ressaltando que, claro, a Michele tem mais... pode comentar melhor do que eu, que tudo que a gente acaba ingerindo se transforma em açúcar. Então, todo o nosso avô, a nossa avó, acha que é só coisa doce, mas eu nem como doce, meu filho. Isso. Não é assim. Tudo que tu ingerir, o corpo vai transformar em glicose, porque a glicose vem a ser metabolizada e ela se transforma em energia. Só que depende do jeito que está o teu organismo, o modo que está funcionando, se está regulado, se o teu pâncreas está aceitando, está fazendo essa dosagem. A Michele vai conversar melhor a respeito dos alimentos, que ela tem mais propriedade para falar em relação a mim. Mas é isso, Fábio. Em decorrência disso também vai aparecer outros problemas que o paciente vem apresentar, os famosos pré-diabéticos, que é um número grande de internações para nós no hospital, que são úlceras ali, que deixam o paciente acamado, propício a bactérias, propício a infecções hospitalares, que são de difícil controle, às vezes casos cirúrgicos que a gente não consegue... Propício a bactérias, propício a infecções hospitalares, com as medicações. Então, são inúmeros problemas que é importante o pessoal se conscientizar. E quem, como tu citou, não tem acesso ao programa de prevenção com o controle glicêmico, procurar as unidades básicas de saúde que tem ao nosso redor. Aí, cada bairro está
tá tendo a sua unidade básica de saúde, e lá fazer o controlezinho lá do programa do diabetes, ir lá em jejum, fazer o controle, voltar à tarde, após a refeição, 2 horas após a refeição, a gente faz o controle também para ver se os níveis estão dentro dos parâmetros. Que em jejum seria, que tu me perguntou a respeito dos níveis, em jejum varia de 70 a 99 a glicemia para um paciente que está com o diabetes com a glicose controlada, né, Michele? Normalizado. E após uma refeição, que a gente também pode fazer o controle, é em torno de 140. É no máximo. Acima disso a gente já vai fazer uma investigação, já vai fazer, né, Michele? Vamos fazer um acompanhamento com o médico para ver o que está causando isso, esse descontrole aí no metabolismo. Né, Fábia? E no caso da glicemia em jejum, máximo 99, né? Quando tu começa a fazer regularmente o exame e começa a ter alteração 100, 101, 102, já tem que ficar atento, no máximo até 110, tem que ficar atento para diabetes. E 2 horas após a refeição é importante esse teste, porque normalmente a gente vê a capacidade da ação da insulina, né? Exatamente. Após a ingestão de um alimento. Até que ponto essa insulina ainda está conseguindo fazer a real função dela, né? Isso, o efeito. E importante ali, o Santiago comentou que a glicose, a glicemia em si, a glicose em si determina a energia, determina o funcionamento do organismo. E quando eu estou com a minha glicose equilibrada, balanceada, organizada, eu consigo fazer com que o meu corpo funcione bem. Se não, se a minha glicose estiver descontrolada, se eu estiver descompensada, normalmente o corpo vai responder. Né? E exatamente. A gente vai ter as consequências da diabetes. Eu tô ouvindo vocês falar e tô vendo aqui que as pessoas estão perguntando, tá? E eu estou já preocupada com o horário. Ai. Já são 19h28. Eu vou mandar um abraço para a Val, que é a nossa colega eterna aí da acústica. Ela falou o seguinte, queridos, um excelente tema. Minha mãe morreu de diabetes, ela sofreu um infarto. Minha Dinda e minha tia também têm a doença. É genético? Tá, a gente tem, assim, a hereditariedade influencia na questão de tu desenvolver a doença, tá? Só que hoje, Fábia, graças a Deus, a gente consegue mudar esse fator, né? Ou tu consegue... Se tu modifica os teus hábitos cedo... Bom, eu tenho tios diabéticos, pais diabéticos, e eu ainda sou jovem, eu consigo reverter esse quadro e evitar que eu desenvolva também um diabetes. Entende? Então, isso eu acho assim que é determinante. Se eu já tenho uma predisposição em função da hereditariedade, eu consigo reverter isso se eu modificar os meus hábitos cedo. Então, antes da doença se instalar, eu tento reverter. E no caso da doença já instalada, porque a gente precisa pensar nisso também, a diabetes é uma doença de controle. Se eu consigo controlar a diabetes, eu consigo controlar as consequências dela. Normalmente o paciente vai vir a ter as consequências do diabetes se ele não controlou ao longo da vida. Depois do diagnóstico já determinado, eu sou diabética. Só que se eu não modificar os meus hábitos e não tiver a minha glicose sob controle, através da medicação, através da dieta, através da atividade física, sim, eu vou ter as consequências. Uma delas é o infarto, no caso dessa ouvinte que te respondeu. Tá. Antes do intervalo, Santiago, vamos tentar conceituar para as pessoas, definir o que é a hiperglicemia e o que é uma hipoglicemia. E nós voltamos depois para falar aí muito mais de orientação, né? Inclusive todos os cuidados para se evitar o pé diabético. Vamos lá, Santiago. Vamos tentar fazer isso em 1 minuto e meio. Com certeza. É bom o pessoal ter os níveis, assim, ter a consciência do que é uma hiperglicemia e uma hipoglicemia. Uma hipoglicemia é quando a glicose está abaixo do normal. O que seria abaixo do normal?
abaixo de 70. O paciente já vai ficar mais sonolento, pode apresentar sudorese, pode apresentar fome, irritação. Isso é uma hipoglicemia. Tanto para o paciente que é diabético e faz tratamento, nós recomendamos ele sempre ter uma bala junto com ele, alguma coisa doce que possa estimular isso. Caso ele venha apresentar durante o dia, fora de casa, vamos dizer assim, que ele está sem o controle da glicemia, sem o aparelhinho o famoso HGT, aquele aparelhinho da picadinha no dedo, e ele está fora de casa e está se sentindo mal, e o paciente mesmo já se conhece com o tempo sendo diabético, e viu que baixou meu açúcar no sangue, tá com uma bala no bolso, ingere aquela bala para fazer o aumento gradativo ali, para ele voltar a sentir normal. E a hiperglicemia seria o aumento significativo. Um aumento, uma glicose, assim, um parâmetro, Michele, É uma hiperglicemia. Uma hiperglicemia a partir de 200 que vai sentir ali. O paciente vai estar com o esquema de glicose ali, ele vai fazer o esqueminha de glicose dele, as unidades de regulares ou as unidades de NPH, que a gente chama, que é uma ação intermediária ali da insulina, já vai apresentar. Então, hipoglicemia abaixo de 70 e hiperglicemia acima de 200 ali, que o paciente vai apresentar diferentes sintomas e reações em cada uma delas. Nós sempre dissemos que os pacientes diabéticos precisam se conhecer, né? Mas a hipoglicemia ela pode acontecer em qualquer pessoa, quando pratica às vezes exercício um pouco sem se alimentar, exagera no exercício, fica longos períodos sem se alimentar, ou ainda tem uma outra patologia que está se instalando ou instalada e que causa hipoglicemia. E que, por exemplo, coisas comuns, né? Vômito e diarreia. A pessoa tem tanto vômito, tem tanta diarreia que acaba fazendo uma hipoglicemia. Isso é uma coisa. Pele branca, sudorese, tremor, taquicardia, escurece os olhos e pimba, desmaio. Né? Exatamente. Isso é bem comum, hipoglicemia. A hiper é muito ligada aos pacientes diabéticos quando vão no aniversário de criança e comem bolo, por exemplo. Sim. A gente que trabalha na atenção primária, às segundas-feiras nós sempre encontramos os pacientes hiperglicêmicos. E tem vezes que as pessoas não sentem nada, né, Santiago, né, Michele? A pessoa está lá com 500 de glicemia e não está sentindo nada. Mas, normalmente, dá uma zonzeira, uma tontura, às vezes um sintoma parecido como da pressão alta, um barulho esquisito no ouvido, mas o principal mesmo é a pessoa poder se conhecer e, quando tem algum sintoma, poder medir, né, para saber como é que está a sua glicose. Que legal. Pena eu não estou aí, né? Estamos batendo um bolão hoje. Vamos fazer um intervalinho, pessoal. Há um oferecimento de Óticas Carol, Vitale Farmácias, Andresa Voloski Ribeiro e Senac RS. O Tua Saúde, falando de diabético, a nutricionista Michele e o enfermeiro Santiago. Volta já, não sai daí. O programa Tua Saúde volta já. Estamos de volta com o Tua Saúde, um oferecimento de Óticas Carol, a maior rede de óticas do país, Vitale Farmácias cuidando de você, Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado, e Andresa Voloski Ribeiro, biomédica estetiacupunturista. Nós estamos falando sobre diabetes. Eu estou recebendo a já amiga da casa,
amiga do programa, nutricionista Michele Paim, e o estreante que está se saindo super bem, inclusive tem um elogio aqui para ti. O homem sabe muito, Santiago. Denner Santos disse aqui para ti isso. Obrigado por vocês estarem aí no programa, estarem participando. Nós vamos mandar um abraço para as pessoas que estão participando. Jorge Neugbauer, sempre presente conosco aqui. Pode pegar, Jadeu. Helena Hamster, sempre também conosco. Boa noite, o diabetes é uma pauta sem dúvida muito importante. Informar e alertar sobre os cuidados e prevenção. Parabéns, Fábia, pelas ótimas escolhas dos assuntos, extremamente importante para uma vida saudável. Rose Stenker, Marilda Ladvik, Dona Tereza, Marcela, o Denner aí que te mandou um abraço, a Kellen Gueri dizendo boa noite a todos. Opa, não posso falar aqui o que ela escreveu. Michele Veg Moraes, boa noite, muito importante essa pauta. O Valério está rindo aí, Valério. Nos estamos curiosos agora. Depois vocês olhem lá. Ficamos curiosos. Maria Dias, boa noite. A Leise dizendo aqui, ó, meu marido é diabético tipo 2, é aquele que não é insulino dependente e que pode melhorar com a dieta e com medicamentos chamados hipoglicemiantes orais. E pode ter que usar insulina. Olha o que ela diz, meu marido é diabético tipo 2, mas, Nutri, não faz dieta, infelizmente. Minha mãe era diabética e faleceu aos 33 anos de um AVC. Um abraço para o João, para a Rita Moura, marcou uma pessoa aqui, marcou outra, assunto de extrema importância. Jéssica Lopes, isso por quê? Porque todo mundo tem na família, tem alguém que conhece no seu radar que é diabético, porque é uma doença muito comum, né? Muito comum. Bom, então, vou te convidar, Santiago, para tu me ajudar a falar do pé diabético. Pé diabético é uma tristeza quando a gente abre o curativo, vê a pessoa dizendo, mas o meu pé começou a doer, eu estou com uma feridinha aqui, o que não melhora. É bem ruim, né? A gente olha aquele pé, a gente olha aquele dedo, a gente olha aquele cantinho de unha, ou então lá no calcanhar, e muitas vezes, conhecendo o histórico da pessoa, por manter uma glicose mais alta, a gente já sabe o que vai acontecer, né, Santiago? Conta aí pela tua experiência. Exatamente, Fábia. Então, assim, a internação hospitalar, durante ali os pacientes no setor de internação, se tu for levantar um índice, vamos dizer assim, quase que 90% dos pacientes internados tem um histórico por trás de diabetes. Se tu for ver, ele vai desenvolver uma lesão ali. Claro que internando no hospital por inúmeros motivos, tanto com a analgesia que está fazendo, com medicações, pode dar uma desregulada no organismo. Mas esse paciente que já vem para nós diabético, portador já de fator hereditário e tudo mais, que está fazendo um tratamento irregular, como tu citou, não faz uma dieta balanceada, não tem uma vida saudável, é sedentário, ele interna, e a evolução desse quadro de apresentar lesões diabéticas, que nem um pé diabético, é muito, muito constante e muito rápido, Fábio. Tem uma lesãozinha, como tu disse, assim, no canto da unha, no canto do dedo, e tu for ver ali fazendo um acompanhamento, é questão de uma semana e aquilo ali tá se espalhando. E claro que tudo aquilo ali, tu sabe que com a diabetes o processo de cicatrização já é mais difícil. Todo mundo acha que a diabetes só faz, se eu me machucar, eu vou sangrar e a minha cicatrização vai demorar para... Não, mas tem inúmeros fatores, que nem a gente citou ali, fatores de cardíacos, de AVC, renais. A diabetes também pode levar à cegueira, que é importante de falar, Sim. que é uma coisa que acomete bastante, né, Michele? Sim. Que são os pacientes perdendo a visão, além dessas feridas, desses pés diabéticos, são úlceras que são, para quem conhece, trabalha dentro de um setor hospitalar, são lesões horríveis, são lesões que apresentam perda de tecidos e, consequentemente, na maioria dos casos, a evolução é para amputação do membro. E aí tem todo um trabalho, né? Porque depois que o paciente está internado, acamado, acaba perdendo fazendo a amputação de um membro,
tem todo um trabalho psicológico que tu vai ter que desenvolver com esse paciente, porque é complicado, né? Tu perdeu uma perna, tu perdeu um braço por causa de uma diabetes que poderia ter sido controlada lá no início com uma ação preventiva que poderia ter sido evitada, e tu tem que colocar na cabeça do teu paciente que aquilo ali não tem, depois de amputado o membro, não tem volta, e que seria aquilo, infelizmente, ele tem uma certa culpa, vamos dizer assim, porque Sim. teve, né, Michele, a explicação, tudo que poderia ter sido feito para prevenir antes de remediar. E importante falar sobre as úlceras é que se eu estou conseguindo manter a minha glicose sob controle, eu consigo recuperar a úlcera antes da lesão se estender. Entende? Então, isso é o ponto da diabetes. Seja ela tipo 1, tipo 2, gestacional, diabetes infantil, que tu vai falar semana que vem. Esse é o ponto. É uma doença de controle. Quando eu consigo controlar a diabetes, eu consigo controlar as consequências. E tem uma coisa assim, muito importante que é preciso dizer. A pessoa, ela é teimosa. Nós temos esse programa justamente para informar as pessoas e dar a condição dela ter a decisão de optar pela sua saúde. Nós somos teimosos porque nós achamos que nunca vai acontecer conosco. Então, o que acontece com o diabético? Ele teima que ele pode comer, ele vai tomar o medicamento, ele vai tomar insulina. Ah, mas é só hoje. Beleza. Com o passar do tempo, a diabetes vai causando um problema circulatório e vai causando a neuropatia diabética, que é uma diminuição da sensibilidade das extremidades. Aí, a pessoa já está com uma dificuldade que às vezes nem é pela diabetes, é natural da idade. Eu tenho 48 anos, eu não consigo mais ler sem colocar o meu óculos, né? Tu tá de óculos, Michele, porque tu já tem a necessidade disso, né? Então a pessoa, ela tá mais gordinha, não sei, tá com problema, ela não consegue se dobrar direito para cortar a unha. Ela deixa a unha mais comprida, aí aquela unha começa a machucar o cantinho do dedo, ou ela não pede ajuda para cortar a unha, porque às vezes o próprio diabético está com dificuldade da acuidade visual, né, pela diabetes ou não, e ele vai lá, ele corta a unha, e como ele tem uma sensibilidade diminuída lá no pé, ele não percebe que ele se machucou. E essa sensibilidade menor faz também com que ele não sinta que a ferida vai piorar. Então aqui já fica uma recomendação, né, Santiago? Exatamente. Que se a pessoa tem diabetes, tem que olhar os pés, tem que pedir para alguém olhar os pés. Nós somos acostumados a olhar e inspecionar o pé diabético, e o paciente diabético não gosta de mostrar o pé. Sim. Mas quando a gente olha, e aí a pessoa às vezes nem se dá conta, porque não olha para o seu corpo. Nós somos acostumados a dizer isso aqui no programa. Falamos sobre DSTs, ISTs agora, né, semana passada, a gente dizendo para as pessoas, olhem para o seu corpo, se inspecionem para descobrir o que é que a pessoa tem. Tem que olhar o pé do pé diabético. Precisa, se tu é filho de um diabético, se tu é irmão de um diabético, se tu é casado com um diabético, pede para olhar o pé, ajuda a cortar as unhas, porque muitas vezes o sapato apertado, o vinquinho da meia, aquele calinho que quando a gente vai ver, tá lá uma lesão bem ruim, e aí acaba acontecendo isso que o Santiago falou. Muita dor, mau cheiro, muito antibiótico tendo que ser usado, a atrapalha também os rins, aí já tem problema de metabolizar esse antibiótico. Então, a melhor forma é evitar que isso aconteça. E lembrando que ninguém aqui é, de fato, homem de ferro. Não. Então, tem que se cuidar, porque é possível de dar uma zebra. Bom, falamos de pé diabético, agora vamos falar bastante de prevenção, né, Michele? Vamos falar, né, Santiago, de como que as pessoas devem fazer para, se tem diabetes, conviver com esse diabetes da melhor forma possível.
O exercício físico, por isso nós podíamos tranquilamente nessa mesa ter um educador físico, um fisioterapeuta, talvez, para falar da importância do exercício físico para a circulação e para o diabetes e para perder o peso. Poderíamos ter aqui na nossa mesa da rádio um psicólogo, porque a gente sabe que quando o diabético fica nervoso, ele aumenta a sua glicose, quando ele está emocionado, aumenta a sua glicemia. Mas eu não comi nada, né, Santiago? Os pacientes dizem. Mas tá lá, brigou com alguém, ficou triste, se despediu de alguém e ele já ficou diabético. Mas nós temos uma nutri conosco, um enfermeiro conosco. Então, pela alimentação, Michele, o que acontece? Eu sou diabética, eu posso comer banana? É uma pergunta que nós temos aqui. Posso comer banana? Posso comer minha maçã? O que acontece quando eu chupo uma laranja muito doce? Tá, então assim, ó, a dieta do diabético, ela é uma dieta delicada, né? Porque, primeiro, não são só os doces que alteram a glicemia, né? São os alimentos de um modo geral. Com relação à banana, é um alimento que tende a aumentar a glicemia, né? A banana, a laranja, o suco da laranja. As frutas, de um modo geral, elas são ricas em frutose, que é o açúcar da fruta. Dependendo de como essa fruta está distribuída na dieta, ela vai, sim, influenciar diretamente na glicemia. Então, é sempre importante que o paciente se conheça, a gente já falou isso, né? E mantenha esse controle glicêmico e tenha em mente que a dieta ela precisa ser fracionada, balanceada. Com relação às frutas, é importante que tu tenha o controle do número de porções, né? Porque a fruta realmente influencia, assim como arroz, massa, batata, que são alimentos que têm um índice glicêmico muito alto. Índice glicêmico é a quantidade de açúcar que esse alimento vai disponibilizar na tua digestão, no teu metabolismo em si. Então, é muito importante que se tenha um cuidado no consumo dessa fruta e na distribuição dessa fruta na dieta. Às vezes eu me preocupo muito porque a pessoa está em casa e ela está ouvindo, né? Sim. E ela pensa assim, puxa vida, eu gosto de tomar suco de laranja, né? Eu tenho a laranja aqui, eu não tenho uma outra coisa que eu possa substituir, né? Eu te pergunto, Michele, para aquela pessoa que é simples, tá? Que não tem, assim, à disposição a possibilidade de ir em um lugar que tenha variedades da dieta, sei lá, que possa usar todas as sementes, né? Porque nem todo mundo tem acesso a isso. O que a gente podia, assim, rapidamente dizer, evita isso, come isso? Tá. Tem como fazer isso? Tem como, assim, ó. O paciente diabético, ele tem que evitar doces, farináceos, pães brancos, as farinhas brancas de um modo geral. E dependendo da situação, o arroz branco, as massas, né, os lanches. Então, ketchup, mostarda, maionese, que são condimentos que são alimentos que têm condimentos e têm açúcar na composição. Então, alguns alimentos, eles não devem ser consumidos por diabéticos, e esses são esses que eu citei. Mas importante, Fábia, assim, rapidamente, que o paciente tenha uma dieta balanceada. Quando a gente consegue ter numa refeição proteína, fibra, o carboidrato, a gente consegue manter uma liberação de glicose lenta na circulação. Então, isso também faz com que o paciente consiga ter o controle, né? Eu não posso ter uma refeição só com carboidrato. Eu preciso manter uma refeição com proteína e com as fibras, para que essa liberação de glicose na circulação sanguínea seja lenta. Dê tempo do teu pâncreas produzir insulina. Ou dê tempo da medicação ajudar na produção da insulina. Metabolizar no organismo. Vamos fazer um prato. O que é, Santiago? Metabolizar? Isso, eu vi que foi isso que tu falou. Como a Michele estava falando, que dê tempo de metabolizar esse processo, né? Sim. Que faça essa reação, que seria o caso que a insulina faria posterior. Então... É que normalmente, assim, ó, quando tu te alimenta, estado alimentado, vão sinais para o pâncreas produzir insulina.
né? E se tu toma a medicação vai fazer essa função. Então, toda vez que tu te alimenta, já vai a mensagenzinha. Esse também é o fator que acaba desencadeando a diabetes tipo 2, né? Tu acaba estimulando muito o teu pâncreas a produzir insulina ao longo da vida, comendo muito, né? Comendo sem controle, se excedendo na alimentação. Então, o meu pâncreas acabou produzindo toda a insulina que tinha que produzir num momento da vida. A gente não pode esquecer que a nossa expectativa de vida aumentou, né, Fábia? Então, quanto mais eu consigo fazer com que meus órgãos internos tenham uma vida útil, melhor vai ser para mim. Então, no momento em que eu como muito, eu acabo tendo que produzir muita insulina. E é por isso que é preciso fazer refeições, não ficar muitos períodos sem se alimentar. Sim, isso é extremamente importante. Né? Vamos fazer um prato para as pessoas terem exemplos de proteína, fibra e carboidrato. Tá? Porque, minha mãe está ouvindo, vou mandar um beijo para ela, que eu espero que esteja ouvindo todo mundo lá em casa. Então, mãe, o que é fibra que pode ter na sua dieta, o que é a proteína que ela pode servir lá na mesa da sua família e o que é os carboidratos. Vamos fazer um pratinho. Tá, vamos fazer um pratinho então. Um pratinho, um almoço legal do diabético, né? Um franguinho grelhado, né? Não tem o franguinho, pode ser o ovo, a carninha, a gente vai adaptando, né? Então é importante... Mas aí não é uma carne frita na banha do porco. Não é. Livre. Não, a gente está falando para o paciente que já está com a mente de prevenir. Né? Já estou pensando em prevenir, né? Isso. E tomar os cuidados. Então é um franguinho lá, uma preparação leve. O arroz branco ou integral, dependendo da quantidade de fibra que tu vai colocar, tu pode escolher um ou outro. O feijãozinho e os vegetais. A salada, couve, alface, tomate, um vegetal cozido. As pessoas me perguntam muito, Michele, e a beterraba e a cenoura? Tem muito açúcar? Sim, a beterraba e a cenoura são carboidratos que acabam tendo um índice glicêmico um pouco mais alto. Mas, dependendo de como foi a distribuição do prato, tu pode ingerir esses alimentos, entende? Então, sempre tu tem que pensar, as fibras estão nos vegetais, a proteína está na carne, nos ovos, ou, para quem não consome carne, na proteína vegetal, né? O arroz e o feijão. Né? Então, é uma preparação, é um almoço de diabético. Né? Nunca colocar batata, feijão e arroz. Evitar a batata, o feijão e o arroz. A massa. A massa. Né? Não combina, né? E se tu puder utilizar massa integral... ali o pessoal usa bastante a batata doce porque acaba tendo um índice glicêmico mais baixo. É um carboidrato que a gente pode substituir o arroz, né? E esse é um almoço tranquilo para um diabético. Mastigar devagar, evitar tomar líquidos junto com a refeição, porque é importante demais pensar que o processo digestivo ele inicia na boca e a gente tem que ajudar ele a acontecer. Porque a diabetes é uma doença que precisa do trato gastrointestinal saudável, para que eu consiga fazer a absorção dos nutrientes, né? Absorver a glicose em si. Exatamente. Fala, Santiago, que eu tô vendo que tu tá louco de vontade aí. Pode falar. Ele tá imaginando o prato. Exato. Então, essa hora já tô fazendo... não, é importante, que nem a Michele falou, que o que a gente tem que fazer é o balanceamento, né? Como tudo que a gente faz, para ter esse controle, porque a gente tem que muito quebrar esse mito de que o pessoal tem na cabeça de que se eu ingerir muita fruta eu tô com uma alimentação saudável. Não, em relação que nem a Michele falou, a fruta também tem açúcar, ela tem a frutose, então, e a gente tem que ter esse controle, tem que ter essa percepção de que tudo em excesso faz mal para a saúde. Sim. Então, mesmo a fruta, a gente comendo a fruta, a gente tem que saber que tem que ingerir moderadamente, porque tudo isso é transformado, como a gente já havia citado, é transformado em açúcar, que é o que o nosso corpo precisa para fazer o funcionamento, que é gerar energia. Mas, claro, tudo dentro de parâmetros para ter um organismo perfeitamente funcionando. Olha só, nós vamos ter que encerrar o programa, né? Já falta 2 minutinhos. Eu quero agradecer muito. Quero já fazer a chamada para sexta-feira que vem. Nós vamos entrevistar o Dr. Balduino. Ele é uma grande referência nacional, internacional do diabetes infanto-juvenil, e ele é o responsável
presidente do Instituto Gaúcho da Criança com Diabetes, ligado ao Serviço do Conceição. Eu quero convidar as pessoas a estarem ouvindo e assistindo o programa, mas também os profissionais de saúde, porque eu tenho certeza absoluta que será uma grande aula, né? E quero, então, assim, agradecer imensamente vocês terem estado conosco aí nessa 1 hora, nos acompanhando, as participações que nós tivemos no programa. Vou deixar a Michele passar o recadinho final e o Santiago, agradecendo imensamente vocês dois. Vou pedir que vocês fiquem aí, que eu quero fazer uma selfinha daqui de onde eu estou, para a gente postar a foto, para vocês convidarem o Valério, ficarem todos aí na frente depois que acabar o programa, na frente da câmara principal. E vamos nos despedir, então, agradecendo muito a oportunidade de termos discutido esse assunto que é tão importante, mas a partir de janeiro, quando nós tivermos 2 horas de programa, nós vamos fazer uma grande mesa. Michele e Santiago já ficam convidados. A gente está falando um pouquinho mais sobre isso. Vamos nos despedir, então. Então, boa noite, né, aos ouvintes, e o recadinho é: busquem a prevenção, entendam a doença, né? Ela existe, ela é uma doença crônica e ela tem tratamento. E a dieta pode ajudar muito nisso. Muito bem. Santiago? Com certeza, queria desejar uma boa noite a todos os ouvintes que nos acompanharam aqui. Agradecer ao convite, foi uma satisfação estar presente aí contigo, Fábia, com a Michele aqui, com o Valério e com todos em casa. E trabalhar nessa ideia de prevenção, deixar o pessoal consciente de que prevenir, aquela frasezinha clichê, prevenir é melhor do que remediar. É melhor do que remediar. Não tem outra coisa, vamos tratar com a prevenção para evitar danos maiores, que é uma doença, como a Michele disse, é uma doença grave e que pode desencadear inúmeros problemas. E diabetes é uma doença crônica, assim como a hipertensão, precursora de muitos problemas que levam as pessoas a emergências, UTIs, a morte e muitas vezes também a serem dependentes de outros. O que nós falamos aqui foi para fazer bem para a tua saúde, porque ter saúde é uma decisão. Faça exercício, coma adequadamente, seja feliz, queira não ter rancor, não ter ódio, perdoe, seja amigo de todas as pessoas, mas principalmente amigo da tua vida, do teu coração, do teu corpo. Tenha muita saúde. Obrigada, Valério, obrigada, Michele, obrigada, Santiago, obrigada por todos os ouvintes. Saúde e paz. Até semana que vem. Não esquece, segunda-feira é o Dia Mundial de Luta contra o Diabetes. Te permite ouvir sobre essa doença, porque tem grande incidência, mas nós não queremos ela perto de nós. Um beijo, saúde e paz, até semana que vem, obrigado a todos. Você acabou de acompanhar na Acústica o programa Tua Saúde, mais qualidade de vida para o corpo e a mente, todas as sextas a partir das 7 da noite.